Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especial de Libertadores. Flamengo em campo e a Flash Score deixando você na cara do gol. Tá acompanhando pelo nosso canal do YouTube, então já chega deixando o seu like, comenta, compartilha. Se aparecer a função hype para você, hypa o vídeo também para que ele chegue em mais amantes do futebol, aquela galera que curte a Flash Score e conheça também o nosso conteúdo. É novo? Se inscreve no nosso canal e olha, faço tantos pedidos, mas também dou um presente para você. O nosso QR Code que pinta aqui na tela, que é o aplicativo de graça para você baixar na loja do seu celular e, olha, ter muita informação na palma da sua mão. Mas, Azevedo, eu estou navegando pelo site, então navegue à vontade, divirta-se, aqui é a sua casa. Deixa eu convocar aqui Eduardo Gerac. Edu, jogo pesado, jogo difícil, nunca é fácil jogar na Colômbia. O Flamengo, mais uma vez, não terá Pulgar e Paquetá. O Wallace, depois do clássico com o Vasco, foi cortado da lista, mas é um time muito forte. O que esperar desse Flamengo diante do Independiente Medellín lá na Colômbia. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Não, como você disse, concordo plenamente, é um jogo bastante difícil, né, para o Flamengo jogar Colômbia, Equador, mesmo no Peru, né, nem sempre é muito tranquilo. É verdade que o futebol peruano hoje está muito abaixo do colombiano, né, e do equatoriano, mas no caso específico do Flamengo, que vai jogar lá no Atanásio Girardot, né, contra o Independiente Medellín. Bom, a primeira coisa é isso, né? Vamos ver que time que vai jogar, né? Porque o Leonardo Jardim está girando muito o elenco, independentemente do peso da partida. Lembrando que esse jogo tem uma importância grande para o Flamengo, principalmente porque se o Flamengo vence, ele vai poder até, de repente, descartar os outros jogos aqui no Rio, né? Quando ele for jogar contra o Cusco e contra o Estudiantes. Porque uma vitória do Flamengo praticamente já coloca o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. E como você disse, o Flamengo tem esses problemas, né, Fábio? A Rasca não vai jogar, o Pulgar também ainda não vai voltar, o Paquetá também muito menos. O Flamengo que fez uma viagem casada, né? Ele já está na Colômbia e depois vai voltar direto para Porto Alegre, porque no final de semana pega o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, assim, e o Wallace também foi cortado, ele entrou muito mal no final do jogo, né? Parece que o Leonardo Jardim não gostou da forma como ele entrou, ele pediu para ele, principalmente, evitar os cruzamentos do Vasco, e o Vasco empatou com um gol de cruzamento. Mas, enfim, é uma incógnita ainda esse time do Flamengo. Bruno Henrique, que vem fazendo uma boa Libertadores, né? Nas vezes que está jogando a Libertadores, está atuando bem, deve ser um dos destaques ali do ataque do Flamengo. Agora, a gente não pode deixar passar batido, né, Fábio? Ainda mais porque estamos aí às vésperas da convocação definitiva do Ancelotti para a Copa do Mundo. Tem muito clamor aí pelo Neymar, mas aqui no meu caso, eu vou fazer um clamor pelo Pedro. O Pedro está jogando demais, né? Os números dele na Série A mostram isso, são 13 jogos disputados, 12 como titular, 8 gols marcados, agora virou o artilheiro, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. E um detalhe, sob o olhar do Ancelotti, porque ele estava no Maracanã e ele viu a extrema facilidade com que o Pedro dominou com a direita, trouxe para a esquerda e deu uma raquetada no clássico com o Vasco para abrir o placar naquela oportunidade. Exatamente, 13 chutes no gol, 16 dribles completos e ainda não tomou nenhum cartão amarelo. Ele que é artilheiro agora ao lado do Viveiros, né? Do Atlético Paranaense. Então, assim, a questão do Pedro, para mim, no Flamengo, acaba sendo crucial, né? Porque agora, claro, perdendo o Arrascaeta, principalmente, né? Ele sobe um pouco mais de protagonismo, né? Vai ter que ser mais acionado. E, claro, quando a bola pinta para ele dentro da área, ele está sendo decisivo, como foi contra o Vasco, né? Mas olha aqui, já que você levantou a bandeira Pedro, somos todos Pedro, né? Eu acho que é uma bandeira bem interessante. Dia 18 a gente vai acompanhar aqui na Flash Score essa convocação. Estarei lá com o Daniel Kaiser, direto do Museu do Amanhã. Na segunda-feira, dia 11, o Ancelotti manda a pré-lista, né, com uns 50 nomes. E no dia 18, a lista definitiva dos 26. Na verdade, 25, né? Porque um a gente já conhece, que é o Danilo do Flamengo. Sim, ele já antecipou e disse que o Danilo vai para a Copa. O Pedro hoje, que é artilheiro, tem 8 gols no Campeonato Brasileiro, ele disputa a vaga com o Igor Thiago, do Brentford. Se
realmente ele levar um 9, ele tá no Brentford com 35 jogos e 22 gols na Premier League. É um ou outro, ou dá para levar os dois? Eu acho que dá para levar os dois, viu? Dá para Eu tirar também alguém. levaria. Dá para tirar alguém. Porque assim, o Igor Thiago, como você está fazendo muito gol, tá numa fase muito boa, e Copa do Mundo é um tiro curto, né? Não adianta Sim. ficar pegando números de 3 anos atrás, enfim, não adianta muito, é a fase atual. E o Pedro, ele tem uma característica diferente dos outros números 9 aí que estão à disposição do Ancelotti, né? E para mim, o que chama muito atenção no Pedro é que ele é muito técnico, né? Ele é um cara que dentro da área, ele funciona demais. Ele um jogo mais difícil, um jogo mais complicado, aquela tabela, então, tanto que o Flamengo agora, claro, vai perder um pouco por causa do Arrascaeta, porque eles tinham uma sintonia muito grande, né? Daqui a pouco a gente pode até falar como que o Flamengo está se comportando aí sem o Arrasca, né? Mas assim, o Pedro, para mim, é um jogador muito acima da média, e pelo que vem jogando, né? Claro que merece estar aí na lista do Ancelotti. Vamos ver se ele será realmente anunciado, se os dois vão, né? Depois a gente fala de Neymar num outro episódio, mas o episódio aqui é Flamengo e o Independiente. Agora, tem um outro cara também que alimenta o sonho de estar na seleção do país dele. Falo de Gonçalo Plata. Será que ele vai? Então, isso já não dá para cravar com tanta firmeza assim. Agora, que ele, principalmente contra o Vasco, que ele foi um substituto interessante para o Arrascaeta, isso ele foi. A gente está vendo o mapa de calor aqui dele, né? Ele jogou ali mais pelo lado esquerdo, mas ele apareceu bem ali por trás do Pedro, né? Nessa parte, jogou centralizado algumas vezes e tal. Sem dúvida, o Gonzalo Plata chama muito atenção, porque com o Leonardo Jardim, né, ele subiu demais de produção. Ele que realmente vinha entre altos e baixos ali com o Felipe Luiz, mas ele agora... dispensado o Plata, né? Até depois da Copa do Mundo, o Flamengo vai liberar. Sim, vai vender. Mas não, duvido. Exatamente, não. Ele tem sido uma figura muito importante, até com a ausência do Paquetá, né? Ele jogando um pouco mais pro lado direito e tal. Tudo bem, o Paquetá, a contusão dele não é tão grave assim, né? Ele vai voltar em breve. Mas o Gonzalo Plata, para mim, é uma grande surpresa aí dessa gestão Leonardo Jardim à frente do Flamengo. E o Leonardo Jardim teve a capacidade de recuperar o Plata. O Plata quase fez um belo gol no clássico. O Léo Jardim, né, o xará do técnico do Flamengo, pegou uma bola difícil que ele bateu de fora da área, mas ele faz realmente uma temporada muito boa. No segundo tempo também criou uma grande oportunidade. De novo, o Léo Jardim salvou o Vasco da Gama. Agora, a gente está com uma questão que a torcida do Flamengo levanta, Edu, e eu quero debater com você. Gols sofridos. Porque muita gente fala assim do Flamengo, torcedor, a gente encontra ou na rede social, aqui na Flashcore, nos comentários, a galera comenta, tá muito fácil chegar no gol do Flamengo. O Vasco mesmo fez 2 gols, cruzamento na área, você falou, o Alaciano não vai porque era para impedir cruzamento, o gol saiu de um cruzamento, tá fácil chegar. Com o Felipe Luiz não era assim. É verdade isso, Edu? Então os números não apontam muito isso, não. A diferença é pequena, na verdade, para ser bem justo, né? Ou seja, o Flamengo está um pouquinho mais exposto com o Leonardo Jardim, mas é a característica, porque o Felipe Luiz se defendia com a bola, né? O Flamengo trocava muito a bola, tinha muito a bola nos pés e tal, e aí agora é um jogo mais de trocação, porque o Leonardo Jardim tem um estilo de jogo, né, mais vertical, né, mais em direção ao gol adversário, aí acaba sobrando mais espaço. Agora, antes de falar do Flamengo, tem também esse levantamento interessante aí que a gente fez aqui na Flash Score, que é os gols sofridos. O Medellín, né? Os gols sofridos do Medellín na Libertadores, né? Foram 6 gols sofridos de dentro da área, sendo que 4 contra o Flamengo, né? No jogo de ida, né? 2 de fora da área, contra um contra o Estudiantes, e 1 de falta contra o Juventude do Uruguai, porque o Medellín já vem da fase de pré-Libertadores, né? Então ele jogou outras partidas além do Flamengo. Então, na verdade, fora da área foi 1 gol só, né? É a segunda forma que o Medellín mais toma gols. E tomou um gol de fora da área do Estudiantes da Argentina, que os argentinos chutam demais de fora da área, né? Tem essa característica também. E aí, dos 6 de dentro da área, 4 contra o Flamengo, além do gol de falta. O Medellín que não vem bem, né? Não tem jogado muito bem nem lá no Campeonato Colombiano. Inclusive vem de derrota lá no campeonato local. Ele que está na 3ª colocação do Grupo A com 4 pontos
em 3 jogos. O Estudiantes está na segunda posição agora com 5 e o Flamengo primeiro com 7. O Cusco, mesmo jogando lá na altitude, não somou nenhum ponto até aqui nesse grupo A da Libertadores. E aí a gente tem também a questão do Flamengo, né? Para discutir os gols aí do Flamengo, aquilo que a gente estava falando, os gols marcados do Flamengo, né? Tem coisas interessantes. O Flamengo que marca mais no segundo tempo. São 4 gols até aqui no segundo tempo e 2 entre os 15 minutos finais do jogo, entre o minuto 31 e o minuto 45. E depois fez 3 gols no primeiro tempo, também 2 entre o 31 e 45. Ou seja, o final do primeiro tempo e o final do segundo tempo tem sido mais interessante, tem sido mais efetivo aí pro Flamengo. O Flamengo que ainda não fez gol nos acréscimos, tá? Nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Agora, é isso. Como o Flamengo tem um jogo mais vertical, né, para amarrar aquilo que a gente estava conversando antes, acaba sobrando mais espaço ali, né, na intermediária defensiva do Flamengo. Então, dá essa sensação que os times adversários estão chegando mais facilmente ali na área do Mengão. Mas se a gente for pegar gols sofridos do Leonardo Jardim e do Felipe Luiz, a diferença até aqui, principalmente entre os adversários mais fortes, né? Tirando, por exemplo, o Campeonato Carioca, aí a coisa é muito parecida. Outra régua, né? Tem que ser outra régua. A coisa é muito parecida. Não, a questão do Flamengo, assim como qualquer outro clube hoje, né? A gente pode falar do Palmeiras, pode falar de vários outros, São Paulo agora que está cheio de contusões, é esse mês de maio que a gente já vinha avisando aqui que seria uma carnificina, né? Vamos dizer assim. É muito jogo, não dá para recuperar. Apertado, né? Exatamente, E aí, assim, quando o time muda contra o Vasco, isso ficou claro, né? O time, ele mudou, o Leonardo Jardim mudou várias peças ali no segundo tempo e o time deu uma desabada, né? E aí, claro, você pode colocar na conta cansaço, você pode colocar concentração, tem uma série de coisas, né? Soberba, acho que no jogo do Vasco teve um pouco de soberba. Claro. A soberba que eu digo assim, tá 2-0, jogo já controlar. Gol, exato. 39 minutos foi quando tomou o primeiro gol. Exatamente. E mesmo quando tomou o primeiro gol, acho que os jogadores não acreditavam que conseguiriam sofrer o empate, vamos dizer. Mas só que o Vasco ali lutou, foi até o final. Sim, méritos. O Daniel Kaiser contou tudo aqui, né? E é outra coisa também, né? A gente às vezes analisa, quer dizer, a gente não faz muito aqui isso, mas a torcida como toda analisa só o time que ela torce, né? Sim, e o futebol tem os dois times. O Vasco tem todos os méritos de continuar indo para cima e buscar o resultado até o final, né? E teve o mérito, né? E já é uma marca do Renato até, né? Sim, exatamente. O que me chamou a atenção, tem mais algum slide? Agora me fugiu, Edu. Não, são esses 4 mesmo já. Só para a gente fechar, o que me chamou a atenção é que a característica do Leonardo Jardim é atacar, fazer 1, 2, 3, e contra o Vasco não foi essa coisa avassaladora. Fez logo o primeiro com o Pedro, aí foi administrando, chegou uma vez, outra, não foi com aquele apetite, né? Talvez isso o torcedor tenha sentido. Exatamente, não, com certeza. E tem também, né, Fábio, até a questão psicológica do individual dos jogadores, né? Porque tem muito jogador aí que está sonhando com a Copa do Mundo. Não é falar que o jogador fez corpo mole porque ele não, é meio inconsciente, né? Ele vê que o jogo tá tranquilo, tá 2-0, tal, não sei o quê, mesmo sendo um clássico, aí o jogador dá uma puxada no freio de mão, vamos dizer assim. Eu conversei essa semana com um dirigente que me disse o seguinte, falou, efeito Copa do Mundo. Assim ele denominou. Tem jogador que já está no efeito Copa do Mundo. Opa, a Copa está chegando, não vou dar aquele pique todo que eu dou, não vou dividir como eu dividia. Pode ser. Sim. Pode ser, faz parte do cenário, a gente tem que entender que isso também pode acontecer. Edu, forte abraço, excelente jogo aqui na Flashcore. Libertadores é do nosso cardápio principal e com certeza esse jogo pode definir o futuro. O Flamengo pode, inclusive, antecipadamente garantir a sua vaga às oitavas de final dentro do Grupo A. Forte abraço, até a próxima, Edu. Valeu, até mais. Abração também. Valeu, um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Estava curtindo pelo YouTube, deixou o like, comentou quanto vai ser o jogo, compartilhou com os amigos, está inscrito no canal. Opa, então você é da casa. Mas, então aqui, ó, baixou já o aplicativo? Não? Então tá aqui, ó, QR Code para você baixar o aplicativo Flash Score e ter muita informação, dados, estatísticas online. Bola tá rolando e você tá ficando muito bem informado. Porque aqui é assim na Flash Score. Você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.